E o dólar, hein? Abaixo de R$5, será que é hora de comprar? É o momento certo? O que dizem os analistas e o que eu tenho a dizer sobre isso? Primeiro, Gleison, o que tu acha? Acho que é hora de comprar. Será? Buenas, aqui eu vou te explicar. Primeiro, por que o dólar caiu. Segundo, vou te alertar para uma burrice que eu vejo muitas pessoas cometendo sempre que o dólar cai de maneira acentuada. E terceiro, né, skin in the game. Vou revelar se eu tô comprando ou não dólar nesse momento. Presta atenção no vídeo, deixa o dedo do like e simbora. O fato é, de abril de 2020 para cá, mais ou menos, o dólar ele andou caindo e, em especial, de julho de 2022 até agora, teve uma queda mais acentuada. Ele saiu lá de um patamar do dólar comercial de 5,50 até o patamar atual ali na faixa de 4,80, 4,90. Aí depois de muito tempo passou a estar cotado consistentemente abaixo de R$5. E muitos especialistas dizem que sim, é hora de comprar dólar. Agora, para outros especialistas, as revisões da projeção do preço justo do dólar foram atualizadas para baixo. Isso deixa o investidor naturalmente maluco, naturalmente sem saber o que fazer, né? Aquela lógica do tipo, caiu, comprou? Ou ainda, poxa, se caiu é uma tendência de queda, ou é porque o Brasil tem coisas boas, então eu não vou comprar, eu vou comprar a Bolsa Brasileira. E enfim, inundados por manchetes assim, do tipo, o que esperar do câmbio, muitos investidores, em especial aqueles que ainda não têm uma estratégia bem sedimentada, acabam ficando super perdidos. E o pior, alguns acabam cometendo uma bobagem, só que a constante aqui é que todos querem saber e ter mais clareza sobre o que fazer, e é isso que eu vou te ajudar aqui. Eu vou fazer isso te explicando porque o dólar caiu tanto, vou te mostrar que o dólar no longo prazo ele tende a subir, mas que ainda assim eu não compro dólar, embora tenha um investimento aí que eu estou fazendo bastante nos últimos meses. Então vamos lá, por que o dólar caiu? No mercado financeiro existem as variáveis controláveis e as incontroláveis, e na prática o que mexe na cotação de bolsa, de câmbio, de inflação, é uma soma de dezenas, às vezes centenas, às vezes milhares de variáveis. Tentando simplificar aqui os motivos que eu vejo, pelo menos, por que o dólar vem caindo, são três principais. O primeiro, uma balança comercial positiva para o Brasil, ou seja, um alto volume de exportações. O Brasil está gerando superávit comercial mês a mês, e isso acontece quando as exportações superam as importações. E quando o dólar está muito caro, está muito alto frente ao real, os produtos que a gente exporta se tornam muito mais competitivos. Eles ficam muito mais baratos para o cara que enxerga as coisas em dólar. Se eles ficam competitivos, ficam mais baratos, eles acabam comprando mais do Brasil. O Brasil vendendo mais para fora, fazendo mais exportações, é causado aí o superávit comercial, que já chega aí, né, nesse ano a 45,5 bilhões de dólares. O segundo motivo, que explica também por que está entrando mais dólar do que saindo aqui no Brasil, se chama carry trade. Essas são operações em que o investidor estrangeiro ele pega dinheiro emprestado em países mais desenvolvidos, com taxas de juros nominais mais baixas do que no Brasil, pega esse dinheiro emprestado, joga para o Brasil para colher um retorno em real de 13,75% ao ano, já que a nossa taxa Selic está mais alta. E aí ele ganha esse diferencial de juros, afinal de contas, se o cara pega financiamento lá no Japão ou lá nos Estados Unidos, a uma taxa de juros bem menor do que aqui, e investe dinheiro no Brasil recebendo mais do que financiamento, ele faz aí uma arbitragem. Esse cara aqui só perderia dinheiro se o real se desvalorizar e se o dólar subir mais do que essa diferença de juros. Não sei se foi claro. Mas enfim, tem muita gente otimista aí para que essa onda de carry trade continue mesmo depois do início do corte de juros aqui no Brasil, que deve começar muito em breve. E o terceiro motivo é o risco Brasil. A percepção que investidores e players têm sobre o quão arriscado é fazer negócios no Brasil. Recentemente, o S&P alterou a perspectiva de rating do Brasil de estável para positiva. É a primeira vez desde 2019 que isso acontece. E segundo o S&P, apesar do grande déficit fiscal, há uma perspectiva de que vão ser tomadas medidas para enfrentar a rigidez econômica e fiscal. Ou seja, tem menos incerteza na mesa, pelo menos para o investidor estrangeiro, aí por conta de propostas como a do arcabouço fiscal, a reforma tributária. Beleza? Esses foram os motivos por que o dólar veio caindo. E aí você pode pensar o seguinte: Bueno, Samir, se esses são os motivos, deve ser só o início, né? Eu vou apostar pesado na queda do dólar porque as perspectivas parecem boas. Eu não vou comprar dólar nem dolarizar minha carteira agora. Se você pensou isso, eu peço que você tenha um pouco de calma, porque eu vou te apresentar agora o outro lado dessa moeda. O lado de que, para mim, é muito claro que o dólar, ele tende sim a subir. E que fique claro, tá? Não tô falando da próxima semana, não tô falando do próximo mês, não tô falando nem até o final desse ano ou final do ano que vem. Eu não tenho uma bola de cristal para prever coisas de curto prazo. Mas no longo prazo, sim,
assim, a relação entre o dólar e real tende a subir. Por quê? Porque no limite, apesar de ter vários pontos aí no curto prazo que terem impacto sobre a cotação do dólar, no longo prazo, isso é tudo uma questão de diferencial de inflação. E aí você pode ver o gráfico na tela, mostrando aí o diferencial dos índices de inflação brasileiro, IPCA e IGPM, né? Linha Bordeaux e vermelha, respectivamente, com a inflação norte-americana, o CPI, linha verde. E pode ver que desde ali os anos 90, a inflação aqui no Brasil foi muito superior à inflação de dólar. Por trás disso tem uma teoria muito simples, que provavelmente explica a parte relevante aí da cotação de longo prazo das moedas, que é a teoria da paridade do poder de compra, que basicamente diz que produtos iguais, eles deveriam ter uma tendência de custar a mesma coisa, fazendo a conversão do câmbio entre dois países. Então, a $1, vamos arredondar aqui para R$5, uma coisa que custa $10 nos Estados Unidos tenderia a custar R$50 aqui. Só que como a inflação no Brasil ela é maior historicamente do que nos Estados Unidos e tende a ser maior, com o passar do tempo, aquilo que custa R$50 aqui passa a custar 52, depois 55, depois 60, conforme a inflação vai acumulando. E a inflação em dólar ela não é tão rápida, tão veloz quanto a nossa. Então vai tendo um diferencial de inflação que vai puxando a cotação do dólar para cima. Se for pegar lá desde 1994, tá, atualizasse a taxa de câmbio ali quando ela virou 1 para 1 pelo IPCA, o câmbio hoje estaria em 3,78. Se atualizasse pelo IGPM, estaria em 8,28. Uma média das duas diria que o dólar, justo por esse ponto de vista, seria mais ou menos entre 5 e 6 reais, que é próximo, né, à cotação atual do dólar. Tem 4,80, se não me engano. Ali pertinho, né? O que me leva para o próximo ponto. Você pode pensar agora, poxa, então faz muito sentido investir em dólar, né, Ramiro? Tu comentou que a tendência dele de longo prazo é subir, tá certo? E não tá certo, né? Não é porque a tendência de longo prazo do dólar ser para cima que torna ele um bom investimento. Na verdade, ele não é um bom investimento. O que você está vendo agora seria um investimento de R$1.000 em dólar. Tá? Pode ver que ele sim rendeu, transformou lá cada R$1.000 em R$1.600 aí desde 2004 até aqui. Agora compara com o investimento livre de risco como o CDI e pode ver que o CDI teve um rendimento muito maior nesse mesmo período. O Ibovespa, investimento na Bolsa de Valores, também foi muito superior a isso nesse período. Até a inflação foi um pouco superior a isso e até o investimento horrível que seria na caderneta de poupança teria superado o cara que só comprou e manteve dólar. Isso faz sentido, né? Porque o que está por trás do dólar? Não tá nada, é só uma moeda, ela não produz nada, né? Quando tu investe em ações, tu investe em empresas que buscam produzir bens e serviços, gerar valor para a sociedade, gerar lucro, distribuir esse lucro ou reinvestir esse lucro. Você investe em fundos imobiliários, acontece o mesmo, só que tem um imóvel por trás. Agora, quando você investe em dólar, você tem uma moeda. É a teoria do mais tolo, que alguém vai pagar mais por isso no futuro, ou que o diferencial de inflação é fazer ele render um pouquinho no futuro. Então, comprar dólar por si só, dólar seco, do meu ponto de vista, não faz nenhum sentido. Eu termo burrice porque ele chama mais atenção aqui no YouTube. Aí você pode pensar, poxa, então, Ramiro, se é burrice comprar dólar, se não faz sentido, tem algo que eu deva fazer? E a resposta é sim, é investir de forma dolarizada, ou seja, dolarizar a sua carteira de investimentos. Não toda ela, mas parte dela. Ao dolarizar sua carteira de investimentos, você vai ter um grande ganho em redução do risco da carteira como um todo e até aumento do potencial de retorno dela. Eu já vou te mostrar aqui como dolarizar sua carteira de investimentos, mas antes eu preciso ser bem franco. O tema do vídeo não é esse e eu tenho material muito bom sobre isso. O e-book sobre o melhor jeito de investir no exterior é a primeira vez que eu falo dele aqui no YouTube. Ele vai do básico ao avançado sobre como investir de forma dolarizada. Inclusive, eu revelo a nossa estratégia de alocação no exterior, tá? Em ativos de renda variável, renda fixa, mostrando pontos positivos, pontos negativos, mostrando alguns backtests que a gente fez, dados de correlação entre classes de ativos, enfim, um material super completo que poderia facilmente ser vendido, mas não. É gratuito. Se quiser fazer o download dele agora para aprender como investir bem no exterior, dolarizar bem parte da sua carteira, vou deixar um link aqui em cima e também o primeiro link da descrição, beleza? Aqui no e-book eu vou te mostrar formas de investir com dinheiro custodiado lá no exterior, formas um pouco mais sofisticadas de dolarizar a sua carteira. Agora existe uma forma mais simples de você dolarizar a sua carteira, ter exposição ao dólar, mas em ativos que constroem riqueza no longo prazo como ações. E a forma que eu faço isso na minha pessoa física é investir num ativo chamado IVVB11. Isso aqui é um ETF que replica o índice S&P 500, que é das maiores empresas norte-americanas. E nos estudos que eu fiz aqui, uma carteira metade investimento em IVVB11, né, S&P 500 em real, metade investimento na Bolsa Brasileira pelo IBRX, a carteira meio a meio, azul, nesse gráfico aqui,
teria tido menos risco e maior potencial de retorno aí nas últimas 2 décadas e meia. E mais, né, se você comparar aquele antigo gráfico do dólar com o gráfico do IVVB11, que é a bolsa norte-americana em dólar, ou seja, essas ações norte-americanas mais o dólar, pode ver que o IVVB11 no longo prazo subiu bem mais. Sim, com um pouco mais de risco, mas foi um desempenho muito melhor. E se você achar que tem risco de investir nesse ativo por ser custodiado no Brasil, de novo, no e-book que eu acabei de te mostrar lá, a gente explica como investir diretamente no exterior. E a grande pergunta é, Ramiro, você tá comprando dólar? Quer dizer, eu sei que não, tu acabou de falar que não, mas está fazendo alguma coisa em relação a essa queda do dólar? E a resposta é que sim, tá? Aqui nos serviços de wealth do Clube do Valor, nos rebalanceamentos mais recentes, a gente está tendendo a comprar ativos dolarizados, que tiveram uma performance pior no curto prazo do que ativos não dolarizados. Portanto, seguindo a nossa estratégia, eles entram no topo da fila de ativos a serem comprados. Como assim, Ramiro? Para que você entenda, tá? Aqui todo cliente nosso do serviço de wealth tem uma carteira específica de investimentos, uma carteira ideal de investimentos feita sob medida para cada investidor. Digamos que a sua carteira ideal seja essa: 60% renda variável, 40% renda fixa, sendo 20% em ações norte-americanas. Ok, com o dólar aí caindo, essa categoria, essa classe de ativos, ela perde relevância na sua carteira. Digamos que ela fique com 17% de peso no período em que ações brasileiras ganharam relevância. O que você faz? Você vai lá e compra ativos dolarizados. Não, você não compra só porque caiu, não compra porque o influencer falou que abaixo de 5 tem que comprar. Você compra porque você entende que tem um determinado percentual de 20%, que é o ideal de ter essa classe de ativos na tua carteira, e ela está com um pouquinho menos do que isso. Simples assim. É isso que a gente faz para os nossos clientes. E o melhor de tudo é que você pode ser nosso cliente. Você tem 500 mil reais ou mais, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, tem fit aqui com os nossos serviços de wealth, em que a gente coloca um profissional credenciado ao teu lado para te ajudar a tomar as melhores decisões de investimentos. A gente faz tudo isso criando uma alocação de ativos personalizada para ti, a melhor carteira para ti, te fazendo recomendações sob medida de investimentos, te atualizando mensalmente com o relatório de desempenho da tua carteira, te ajudando a fazer novos aportes nas classes de ativos que estão em prioridade para serem compradas e ainda te devolvendo todas as comissões que você pagaria a um assessor. Então, se você deseja construir um bom patrimônio para conquistar a liberdade financeira, já passou lá dos 500 mil reais, tem 1 milhão, 2, 5, 10, 15, às vezes te falta estratégia, às vezes te falta tempo, você precisa conhecer os nossos serviços de wealth. E o melhor de tudo é que a gente começa o nosso relacionamento fazendo uma análise gratuita da tua carteira. Gratuita por quê? Porque a gente quer entender como é que você está investindo, entender se dá para melhorar algumas coisas, dá para botar mais estratégia e, se for possível fazer isso, a gente faz uma proposta aí de parceria. Se você quiser saber mais e solicitar sua análise gratuita de carteira, vou deixar um link aqui. E caso você seja um investidor em ações brasileiras, tem um alerta para te fazer sobre os próximos anos na Bolsa de Valores. Eu fiz esse alerta nesse vídeo, vale muito a pena assistir. Um grande abraço e até mais.